Estamos aqui para mais um encontro do nosso Fórmula do Sucesso com a aula de Geografia. Eu sou o professor André Tiago e estamos retomando aí, esse tema tão importante. Hoje para falar sobre os setores das atividades econômicas e também a ocupação de maneira geral da população. Eu peço a você que acompanhe comigo uma tela que exibiremos agora. Temos aqui uma divisão dos setores tradicionais da economia, que se dividem em primário, secundário e setor terciário. O setor primário é aquele setor que vai agregar a agricultura, a atividade de cultivo de maneira geral, seja com finalidade comercial ou finalidade de subsistência, quando essa produção é voltada para o autossustento. A pecuária ou criação de gado, é importante lembrar aí que neste sentido nós vamos ter não somente a criação de bovinos, mas, por exemplo, de suínos, caprinos, equinos. Temos o extrativismo. Esse extrativismo, é bom que se diga, é especialmente o extrativismo vegetal, a extração madeireira, por exemplo, ou a extração de fármacos, couros vegetais, E também o extrativismo animal, a caça, a pesca estão relacionados. Já em relação à mineração, se a mesma é feita de maneira ainda, digamos, artesanal ou manual, como no caso do garimpo, também se insere no setor primário. A silvicultura, ela envolve o cultivo de árvores com finalidade econômica, de exploração da madeira, por exemplo, para a produção de carvão vegetal, ou mesmo para atividades como a fabricação de materiais de escritório, como lápis, materiais de uso geral em área de escritório, na área educacional, a produção de celulose, de papel também se envolve essa atividade silvicultora. Algumas empresas, inclusive no Brasil, têm os seus próprios espaços de cultivo de árvores e aí, nesses próprios espaços, ocorre a periódica extração conforme o amadurecimento, o crescimento dessas árvores. É uma ação, inclusive, que evita uma maior degradação de algumas florestas, de alguns espaços. Temos ainda no setor primário a aquicultura, que é o cultivo de animais em ambientes aquáticos. É o caso da piscicultura, por exemplo, o cultivo de peixes em viveiros, com finalidades econômicas. Uma outra atividade é a cassinicultura, faz parte também da aquicultura. A cassinicultura, repetindo, é a atividade de cultivo de camarões em viveiros, e é uma atividade que, por exemplo, na região Nordeste, tem crescido bastante nos últimos anos. O artesanato também está no setor primário. O indivíduo que cuida de toda uma etapa de produção, de todo o contexto produtivo, de todas as etapas que vai desde se apropriar da matéria-prima, fabricar e comercializar o produto, ele, portanto, é classificado dentro do setor primário. O setor secundário, acompanhe comigo, envolve a indústria de maneira geral, a indústria de transformação, por exemplo, que vai receber matérias-primas e criar novos produtos. O extrativismo mineral, quando este, obviamente, é trabalhado de forma industrial, o caso das grandes mineradoras. A extração de petróleo está dentro desse quadro. É uma produção extrativista em escala industrial. A construção civil, um importante setor da economia, também é classificada dentro do setor secundário das atividades econômicas, uma vez que é uma atividade que envolve vários ramos da indústria. E assim como acontece também, de forma especial, com a hotelaria. Chamo a atenção que não é todo o setor de turismo que se insere no setor secundário, que é marcado pela indústria. Mas a hotelaria, assim como a construção civil, embora numa escala diferente, tem um grande envolvimento com a atividade da indústria, como é o caso da indústria têxtil, é o caso da indústria alimentícia.
e, por isso, economicamente, foi colocada dentro do setor secundário. O setor terciário, por sua vez, é o setor que vai envolver as atividades comerciais, seja o comércio atacadista, seja o comércio varejista. E também a prestação de serviços. Prestação de serviços que é um setor altamente complexo, uma vez que podemos considerar a divisão dos serviços públicos e privados. Serviços públicos, como, por exemplo, serviços na área militar, os serviços de carreira política, e serviços privados, como, por exemplo, o setor educacional, o setor de saúde, que também aparece no serviço público, afinal de contas. O setor de serviços é o setor que, mundialmente falando, mais tem crescido, com várias especialidades e, portanto, demandando uma grande quantidade de mão de obra. A mão de obra que, mundialmente falando, é mais expressiva no setor terciário das atividades econômicas. Eu chamo a atenção para o fato de que o setor terciário, ele além de ser o mais numeroso em matéria de mão de obra envolvida, é o setor também que vai agregar a mão de obra, os trabalhadores que não estão dentro da chamada população economicamente ativa, ou seja, trabalhando de maneira formal. E isso automaticamente faz com que este setor terciário, portanto, ele seja muito expressivo, já que, por exemplo, os camelôs se inserem aí, é o chamado terciário informal. O próprio flanelinha de estacionamento se insere dentro desse setor. Todas aquelas atividades em que não há registros de trabalho ou declarações de renda, por exemplo, de maneira formal, são atividades informais. E atividades informais, portanto, estão no terciário. Chamo a atenção também para um quarto setor, o setor quaternário das atividades econômicas, que não aparecia lá na nossa tela. O setor quaternário é um setor recente, é um setor que foi conectado economicamente às áreas de desenvolvimento tecnológico, o chamado setor high-tech, ou de alta tecnologia. O setor da indústria aeroespacial, eletrônica, mecatrônica, informática, robótica, são estes setores, são essas atividades, né, que estão ligadas ao quaternário. É um setor, portanto, que existe uma qualificação bastante especializada da mão de obra. No Brasil, considerando a população economicamente ativa e principalmente a população ocupada, que é aquela população que está efetivamente trabalhando, o setor que mais agrega indivíduos é justamente o setor dos serviços e do comércio, portanto, o terciário, também incluindo as próprias atividades informais. É o setor, portanto, que envolve uma quantidade maior de trabalhadores no nosso país. Seguido o setor terciário, nós temos o secundário, em matéria, atualmente, não é, de mão de obra envolvida ou agregada. O setor secundário que apresentou, principalmente a partir dos anos 50 e até os anos 80, 70, 80, é uma grande atratividade de população do campo para a cidade. E foi justamente essa atratividade de população do campo para a cidade, além das precárias condições de vida no campo e depois a própria modernização agrícola, que fez com que o setor primário perdesse sensivelmente a participação da mão de obra dentro deste conjunto. E esta perda faz com que o setor primário, portanto, esteja aí com a terceira posição no que diz respeito ao envolvimento com a mão de obra. Portanto, a agricultura, a pecuária, não é, perdem mão de obra com a modernização agrícola e com a mudança nas relações de trabalho no campo nas décadas finais do século XX. Já o setor quaternário, um setor de grande especialização, está relacionado a áreas específicas do país, aquelas onde nós observamos os polos de tecnologia em funcionamento. É aí que nós vamos ter profissionais com determinadas formações em que o mercado exige, né, portanto, um conhecimento, um refino maior das novas tecnologias, das tecnologias de vanguarda.
De maneira geral, o crescimento dos setores econômicos do Brasil, ele se apresentou na história e principalmente ao longo do século XX de forma diferente. Tivemos uma expressiva participação do setor primário das atividades econômicas lá no início do século XX, ainda dentro do contexto do modelo agroexportador, mas depois nós observamos uma mudança, uma transformação, como você observa na nossa próxima tela. Acompanhe comigo. Note que aqui há, sem dúvida alguma, uma participação muito grande, muito expressiva do setor primário das atividades econômicas, até meados da década de 60, com mais da metade da população ativa no país participando deste setor. A década de 60 é uma década crucial, uma vez que, em função das mudanças das relações de trabalho, pelo chamado Estatuto da Terra, o Estatuto do Trabalhador Rural, e também pelo processo de urbanização consequente à industrialização, principalmente na região sudeste, apresentam o início de uma virada. Quando já trabalhamos isso, a população ela vai começar a se tornar majoritariamente urbana. E aí a gente percebe aqui, por volta da década de 1970, o cruzamento com uma modificação da participação dos setores primário e terciário no que diz respeito ao conjunto da população economicamente ativa. O primário em franca queda, já lá desde os anos 40, 50, e o terciário em crescimento. Esse crescimento ele tem uma continuidade. E, em comparação com o setor secundário aqui, nós observamos que o mesmo também ultrapassa, já aí em meados da década de 90, a participação no que diz respeito à população economicamente ativa em relação ao primário. Sabendo que os setores terciário e secundário são setores urbanos, nós entendemos que a mão de obra urbana no Brasil, na atualidade, ela é bem mais expressiva que a mão de obra rural. Inclusive, considerando que não está presente nesse gráfico a parcela, embora menor, da população que está conectada, que está agregada ao setor quaternário, ao setor de tecnologia de ponta no país. Dessa maneira, concluímos, então, que a mão de obra brasileira ela está fortemente conectada à cidade, em função do contexto urbano em que o Brasil vive desde meados dos anos 70 e de mudança, portanto, na estrutura produtiva rural, que hoje em dia está em grande medida ligada ao agronegócio, que demanda um alto nível tecnológico e uma mão de obra mais especializada, diferentemente do que tínhamos dentro do modelo agroexportador vigente até início do século XX, quando havia um grande envolvimento de mão de obra com a estrutura produtiva. Portanto, temos hoje um quadro econômico no país típico de modernização, em processo de confirmação, em processo de consolidação, embora existam questões sociais que ainda precisam ser tratadas dentro desse contexto, dentro desse modelo produtivo. E assim, nós encerramos esse recado sobre setores das atividades econômicas e participação da população economicamente ativa no Brasil. Até a nossa próxima aula. Um abraço e bons estudos.